A Idade Média, um período de castelos, cavaleiros e fé fervorosa. Mas o que acontecia nos quartos e nas mentes das pessoas quando as luzes se apagavam? Como era o sexo nessa época, entrelaçado com religião, costumes e expectativas sociais? Prepare a mente, pois vamos explorar os desejos, os deveres e os tabus do sexo na Idade Média. A Igreja Católica exercia uma influência avassaladora em todos os aspectos da vida medieval, e o sexo não era exceção. A doutrina oficial via o sexo primariamente como um meio de procriação, um dever para perpetuar a família e a humanidade. Qualquer ato sexual que não tivesse esse objetivo era considerado pecado, variando em gravidade dependendo da sua natureza. O casamento era a instituição sancionada para a atividade sexual. Fora do matrimônio, qualquer relação sexual era considerada fornicação. A Igreja promovia a fidelidade e a monogamia dentro do casamento, embora a realidade nem sempre correspondesse ao ideal. Adultério, por exemplo, era um pecado grave e também um crime com consequências sociais e legais. A própria natureza do ato sexual dentro do casamento era regulamentada. Posições que não fossem consideradas propícias à concepção podiam ser mal vistas. A abstinência sexual era recomendada em certos períodos religiosos, como a Quaresma e antes da comunhão. A Igreja buscava controlar não apenas os atos, mas também os pensamentos e desejos sexuais, pregando a castidade e a modéstia. Embora a Igreja ditasse as regras, a complexidade das relações humanas ia além da doutrina. O casamento na Idade Média era, muitas vezes, um contrato econômico e social, arranjado pelas famílias para garantir alianças e heranças. O amor romântico nem sempre era o principal fator na união, especialmente entre a nobreza. No entanto, o amor existia e era celebrado, principalmente na literatura e na poesia dos trovadores. O amor cortês, um idealizado e muitas vezes platônico amor por uma dama de alta posição social, floresceu nas cortes. Essas canções e poemas expressavam desejo, admiração e uma busca por um ideal feminino, influenciando as relações sociais e a visão sobre o amor. Dentro do casamento, a intimidade sexual era esperada, mesmo que o principal objetivo fosse a procriação. A dinâmica sexual variava enormemente entre as diferentes classes sociais. Camponeses, com uma vida mais dura e menos privada, provavelmente tinham uma visão mais pragmática do sexo. Já a nobreza, com mais tempo livre e uma cultura de corte mais elaborada, podia vivenciar o sexo de maneiras mais diversificadas, embora sempre sob o olhar atento da moral religiosa e social. Apesar das normas estritas, a natureza humana sempre encontrou maneiras de desviar dos caminhos traçados. Relações pré-matrimoniais, adultério e outras formas de atividade sexual consideradas pecaminosas certamente ocorriam, embora fossem geralmente mantidas em segredo devido ao risco de punição social e religiosa. A sodomia, um termo amplo que abrangia diversos atos sexuais considerados não naturais, era particularmente condenada pela Igreja e pela lei secular. As punições podiam ser severas, incluindo a morte. A homossexualidade, embora pouco compreendida na época, era vista como um grave pecado contra a natureza. A prostituição existia nas cidades medievais, muitas vezes tolerada ou mesmo regulamentada pelas autoridades seculares, apesar da condenação moral da Igreja. As prostitutas ocupavam uma posição marginalizada na sociedade, mas seus serviços eram procurados por diversos homens. Outros tabus envolviam o sexo durante a menstruação, o sexo anal e o uso de contraceptivos, embora métodos rudimentares existissem. A ignorância sobre a biologia da reprodução levava a diversas crenças e práticas supersticiosas relacionadas à sexualidade. Para entender o sexo na Idade Média, precisamos entender como eles viam o corpo humano. O conhecimento médico era muito diferente do nosso, baseado principalmente nos escritos de antigos gregos e romanos, como Galeno, e na teoria dos quatro humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Acreditava-se que a saúde, e até o desejo sexual, dependiam do equilíbrio desses fluidos no corpo. A reprodução era um grande mistério. A teoria mais aceita era que tanto o homem quanto a mulher produziam uma semente, e a concepção acontecia quando ambas se misturavam no útero. Acreditava-se que o calor da paixão durante o ato sexual era crucial para uma concepção bem-sucedida e que o prazer feminino, embora visto com desconfiança, poderia ajudar no processo. Havia até receitas e simpatias que supostamente ajudavam a determinar o sexo do bebê. E a contracepção, embora a Igreja a condenasse veementemente como um pecado mortal,
pois impedia o propósito divino da procriação. Métodos contraceptivos existiam e eram conhecidos. Eram principalmente baseados em ervas, poções ou amuletos. A prática do coitus interruptus, ou retirada, também era conhecida, apesar de ser igualmente pecaminosa aos olhos da Igreja. A eficácia desses métodos era, claro, muito baixa e seu uso era um segredo guardado a 7 chaves. Para as mulheres medievais, a sexualidade era um campo de enormes contradições. A sociedade as via através de 2 lentes principais e opostas: a de Eva, a tentadora, a origem do pecado original, cuja sexualidade era perigosa e precisava ser controlada, e a da Virgem Maria, o ideal de pureza, castidade e maternidade. Essa dualidade colocava as mulheres em uma posição delicada. Dentro do casamento, esperava-se que elas cumprissem seu débito conjugal, ou seja, estivessem disponíveis sexualmente para seus maridos para a procriação. No entanto, demonstrar muito prazer ou desejo poderia ser visto como um sinal de luxúria, associado à figura pecaminosa de Eva. A mulher ideal era passiva, modesta e fértil. Mas a realidade, como sempre, era mais complexa. Longe dos sermões e dos textos teológicos, as mulheres compartilhavam conhecimentos entre si. Mães, filhas, irmãs e vizinhas conversavam sobre menstruação, gravidez, parto e, certamente, sobre sexo. Em seus espaços privados, a experiência feminina real, com seus desejos, medos e prazeres, ganhava vida. A literatura da época, apesar de escrita por homens, por vezes deixa escapar vislumbres de uma sexualidade feminina mais ativa e consciente do que a doutrina oficial permitia admitir. Apesar da centralidade do casamento, a vida sexual na Idade Média não se resumia a ele. O celibato clerical, por exemplo, era uma regra importante, mas nem sempre seguida à risca. Registros históricos e contos satíricos da época estão repletos de histórias de padres, monges e freiras que quebravam seus votos de castidade, gerando escândalos e críticas. Entre os leigos, o sexo fora do casamento era comum, apesar dos riscos. A gravidez de uma mulher solteira era um grande problema social, podendo levar à sua marginalização. Ainda assim, encontros amorosos aconteciam, impulsionados pelo desejo e pela oportunidade. As festas populares, as peregrinações e a vida nas cidades criavam espaços onde as rígidas normas sociais podiam ser temporariamente relaxadas. Os nobres, em particular os homens, muitas vezes tinham amantes, uma prática socialmente tolerada para eles, mas absolutamente condenada para suas esposas. Os filhos bastardos de reis e senhores feudais eram uma presença constante nas cortes, alguns sendo reconhecidos e criados com certos privilégios, enquanto outros eram deixados à própria sorte. Isso revela um claro duplo padrão moral, a exigência de pureza para as mulheres e uma maior liberdade sexual para os homens de poder. Como um tema tão central era retratado na cultura medieval. As representações explícitas eram raras e condenadas, mas a sexualidade encontrava formas de se expressar simbolicamente. Na arquitetura das igrejas, por exemplo, algumas esculturas e gárgulas, conhecidas como Sheela na Gigs, exibiam genitais de forma exagerada, talvez como um aviso contra a luxúria ou, paradoxalmente, como antigos símbolos de fertilidade. A literatura oferece uma janela ainda mais clara. Enquanto a poesia cortês falava do amor idealizado, um gênero popular chamado fablial contava histórias curtas, cômicas e muitas vezes obscenas. Esses contos, repletos de maridos traídos, padres luxuriosos e amantes espertos, mostram um lado da vida medieval muito mais terreno e debochado, onde o desejo sexual era uma força cômica e caótica, zombando abertamente das regras morais. O sexo era, portanto, um tema de sussurros, de piadas, de sermões assustadores e de poesias apaixonadas. Estava presente no imaginário coletivo, mesmo que sua representação direta fosse controlada. Era um jogo de véus e símbolos, onde o que não era dito ou mostrado abertamente ganhava ainda mais força na imaginação das pessoas. Então, como era o sexo na Idade Média? Era complexo. Era uma mistura de dever religioso, contrato social e desejo humano. Não era a era de repressão total que muitos imaginam, mas tampouco era um tempo de liberdade sexual. Havia um abismo enorme entre a doutrina oficial da Igreja, que pregava a procriação como único objetivo, e a realidade vivida pelas pessoas, com suas paixões, medos e contradições. A Idade Média estabeleceu as bases de muitas das nossas atitudes ocidentais em relação ao sexo. A associação do sexo com o pecado e a culpa,
a valorização do casamento como o único espaço legítimo para a sexualidade, o duplo padrão moral para homens e mulheres e a tensão constante entre amor, desejo e dever são legados que ecoam até hoje em nossa cultura. Estudar a sexualidade medieval é perceber que nossos ancestrais não eram figuras distantes e unidimensionais. Eles amavam, desejavam, erravam e buscavam a felicidade dentro das regras de um mundo muito diferente do nosso. A luta para equilibrar os instintos do corpo com as regras da alma é uma das mais antigas histórias da humanidade. No fim, por trás das armaduras, dos hábitos monásticos e das muralhas dos castelos, pulsava o mesmo coração humano que pulsa em nós. A história do sexo na Idade Média é a prova de que, não importa a época, o desejo de conexão e intimidade é uma força fundamental da nossa existência.